Olá, boa tarde para todas. Como não agradecer estar aqui? Quem participou da palestra que veio antes da nossa, eles falaram muito da importância da gratidão, da vibração da gratidão. E vendo um evento como esse, voltado para a saúde, para o bem-estar, para a conexão, eu só posso agradecer. E agradeço ao Mink, ao convite, agradeço as meninas do It Brands, agradeço ao Soul Loop, que está sustentando aqui, e agradeço a presença de todas. E eu quero agradecer muito a presença de cada uma que está aqui, porque para mim foi um presente, né? Quando a Má virou e falou, Mari, você vai intermediar essa discussão, esse bate-papo. Eu falei, ai, meu Deus, eu intermediar? Eu nunca fiz isso. Então, quando eu recebi essa incumbência, eu pensei comigo, eu preciso conhecer essas pessoas. Apesar da gente já se conhecer, né, de longa data, acho que a gente não se conhecia realmente. Porque a vida é isso. A vida passa tão rápido, a gente encontra as pessoas tão rápido. A gente acha que a gente conhece, mas, no fundo, a gente sabe muito pouco das pessoas. A gente se conecta muito pouco com as pessoas, né? Então, foi muito rico cada conversa que eu tive. Eu liguei pessoalmente para cada uma e elas me contaram a sua história. Elas contaram o que elas acreditam. Elas contaram aonde foi o turning point e a virada de chave na vida delas. Como que cada uma descobriu o que descobriu. E o meu coração foi, assim, acendendo, né? E eu falei, eu preciso encontrar a nossa conexão, o nosso ponto-chave, onde que a gente se encontra. E, para minha surpresa, mas não surpresa, acho que a principal palavra que vibrou mais alto durante essa conversa, e durante o que é importante para cada uma, e durante toda a sua história, a sua trajetória, a palavra é conexão, né? Mas, quando a gente pensa em conexão, muitas vezes a gente pensa o encontro de duas pessoas. Quando duas pessoas se conectam, se encontram. Ou a conexão de dois cantos através de uma ponte. Ou a conexão dos fios do cabo para levar a energia de um lugar para o outro. Mas a conexão real, ela só pode existir quando a gente começa com uma reconexão com a gente mesmo. Tudo começa dentro, né? A gente realmente não consegue se conectar profundamente com ninguém se não estivermos conectados com a gente, com a nossa alma, com a nossa sabedoria interior, com o nosso sol interior, né? Com o divino que habita dentro de cada um de nós, mas que, de alguma forma, esse divino ficou perdido em algum lugar lá no alto, sentado no alto de uma nuvem, né? Um Deus que habita longe, o qual rege a minha vida, a qual, na maior parte das vezes, eu me sinto impotente, vítima da minha realidade, infeliz com as escolhas que eu fiz, insatisfeita onde eu trabalho, me sentindo separada das minhas relações. E por que isso acontece? Se lá, no fundo, a gente quer estar em conexão, né? Da onde vêm as escolhas que a gente faz para se conectar? Quem é que está escolhendo? Quem está escolhendo o trabalho que a gente tem, né? Que aspecto de nós mesmos regem as escolhas na nossa vida, né? Quem são vocês? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem sou eu, né? E então, eu pensei que eu poderia propor a gente dar o primeiro passo na direção de nós mesmos. Porque, para a gente se conectar com a gente mesmo, de alguma forma, a gente tem que diminuir um pouco o barulho da mente, das nossas expectativas, dos nossos julgamentos, de onde eu tenho que ir, de quem é aquela pessoa, do julgamento que a gente faz sobre o outro, sobre nós mesmos. Então, a gente precisa abrir um espaço na nossa mente, abrir um espaço no nosso coração, para que a gente possa se reconectar, né? Um dos pilares do meu trabalho, eu acho que eu não falei o que eu faço, eu sou coach de vida, sou terapeuta integrativa, trabalho com ferramentas quânticas e facilito grupos de meditação também.
Eu acredito que a meditação é um dos pilares fundamentais para essa reconexão, para a gente resgatar, né, a nós mesmos nesse universo insano, de um movimento insano, de uma demanda insana, né? A gente precisa encontrar esse ritmo interno, a gente precisa encontrar essa velocidade interna que faz sentido para a minha alma. E desse lugar, aprender a se reconectar e ressignificar o nosso lugar no mundo. Então, eu queria propor aqui uma meditação, e depois eu vou apresentar cada uma delas, para que vocês as recebam de coração aberto, com o coração aberto, em conexão, em reconexão. Sentem bem à vontade. Quem estiver em cadeira, descruzem as pernas, se possível. Alinhe a coluna. Quem está sentada no chão pode ficar de cócoras. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos do corpo e vamos abrir os olhos da alma, os olhos do coração. Vamos perceber nossa respiração, como ainda está agitada, né? O quanto tem de expectativa sobre o que a gente vai ouvir aqui, sobre o que vai acontecer aqui. Vamos inspirar. E, ao inspirar, perceber o quanto se abre o nosso peito, enchendo de ar, de prana, da energia vital, a energia da vida, a energia que nos conecta a todos. Perceba essa energia entrando e banhando cada célula do seu corpo. Perceba seu corpo ascender. Leve seus ombros para cima, rotacione para trás e descanse os seus ombros nas suas escápulas. Com isso, você abre o peito, você se abre, se coloca num lugar de abertura para a vida, de conexão com o seu coração.
Permaneçam de olhos fechados e se percebe se algo mudou, se algum espaço se abriu, se a sua velocidade interna desacelerou, se existe uma disponibilidade, uma abertura, uma observação. Esse é um estado mais natural de sermos, quando a gente consegue parar um pouquinho e abrir espaço para que a vida possa acontecer à nossa frente, sem tanta expectativa, sem tanto julgamento, num lugar de abertura para o que pode acontecer. Podem abrir os olhos. E eu queria apresentar para vocês essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje para contribuir com esse novo olhar sobre autoconhecimento, conexão e bem-estar. Começando aqui pela Suzana. Suzana Justus é naturopata e é representante dos óleos essenciais do Terra. Aqui do meu lado é a Roberta Suplicy, ela é sócia da Urban Remedy, que vocês têm aí fora. Ela vai contar mais, porque eu também fiquei surpresa com o quanto a Urban Remedy está fazendo hoje. É um trabalho maravilhoso. Aqui do meu lado direito, a Giedre, que eu não conhecia, que foi um grande prazer poder conhecer. Giedre Benjamin é terapeuta ayurvédica. A ayurvédica é uma medicina milenar que nunca foi tão presente e nunca teve tão atual como nos dias de hoje. E, por fim, a Carla Povian, que é terapeuta cognitiva e comportamental, e hoje também encontrou nos óleos essenciais um caminho maravilhoso para trazer bem-estar e conexão para as pessoas. Hoje ela também trabalha como representante dos óleos do Terra. Eu queria começar com a Giedre, trazendo aqui uma frase que ela me falou, que o Ayurveda é um sistema de saúde que traz você para a sua conexão. Então, eu queria que ela me falasse um pouquinho mais. Prazer, querida, estar aqui com você, com todas vocês, e que a gente possa compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento da Índia, que acho que quem já foi para a Índia aqui sabe, a Índia é um portal, né? É muito difícil a gente voltar mesmo de uma viagem para lá. Eu acho que é exatamente por isso, assim, a gente se despe de todos os nossos conceitos e todos os nossos pré-conceitos quando a gente chega lá e se depara com tudo aquilo. E, pouco a pouco, eu fui aprendendo, fui estudando um pouquinho de Ayurveda, primeiro como paciente, depois, né, me apaixonando e aí me profissionalizando um pouco mais nos estudos, num curso de formação, depois indo para a Índia todo ano e estudando, entrando um pouco mais nesse universo da medicina indiana. O Ayurveda, mais do que uma medicina, ele é um sistema de saúde. Ele é um sistema que nos conecta com o universo, né? O Ayurveda parte de um pressuposto de que nós somos um microcosmos dentro de um cosmos. Então, assim como o universo é composto dos 5 elementos, né, nós também temos esses 5 elementos na nossa constituição. Então, é como se a gente equalizasse cada prakriti, né, que a gente chama no Ayurveda, mas cada constituição de acordo com esse sistema. Então, tudo influencia, né? Assim como o universo ele não é estático, o universo parte de um pressuposto que a gente chama em sânscrito de parinamarichaya. Tudo está em eterna transformação o tempo todo, né? Então, o que a gente começa a entender através desse sistema de saúde é que cada ser humano é único, cada ser humano digere as coisas de uma forma. Por isso que, para o Ayurveda, nós somos o que nós conseguimos digerir e não o que a gente come, né? E isso em todos os sentidos, naquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, as coisas com as quais eu me conecto, o quanto eu dou conta, né? O quanto todos nós damos conta, às vezes, de sustentar o insustentável. Mas eu acho que são ferramentas que a gente vai aprendendo, assim como essa medicina me ensinou durante, né, esses 10 anos que eu estudo Ayurveda, que não é nada, porque para estudar Ayurveda eu falo que a gente precisa de algumas encarnações para entender um pouco,
mas eu acho que todo esse universo que o Ayurveda traz junto, né, como a meditação, os óleos essenciais, todos esses cheiros e sabores que a gente vai experienciando e internalizando isso como uma prática, como uma ferramenta para a gente se equalizar, né? Por isso que não existe dentro do Ayurveda nada proibido. Tudo pode ser veneno ou néctar, dependendo da dose e do momento, né? Então, acho que isso é o mais bonito, assim, porque traz você para uma percepção, para uma conexão. O que é bom para mim? Né? O terapeuta é aquele que vai te conduzir, que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Mas o caminho, quem faz, somos nós. Não adianta, ninguém vai fazer por você. Se alguém está fazendo, ele não está sendo um bom terapeuta, né? Porque ele pode te auxiliar, pegar na sua mão, muitas vezes, quando a gente realmente não está dando conta, e ter alguém ali dando esse suporte, acho que é fundamental, né? Para colocar a gente de volta para o caminho. E, na verdade, tudo está dentro de nós. Então, eu acho que essas ferramentas acabam fazendo com que a gente volte para o corpo, volte para o lugar, né? Porque, às vezes, o Waze fica recalculando e a gente realmente perde o rumo, né? Então, eu acho que isso vai trazendo você para que caminho que você quer fazer, né? Quais são as suas escolhas? Porque está tudo aí. A gente está vivendo um mundo hoje que a gente tem acesso a uma série de coisas, ainda mais vivendo aqui na Matrix, mais ainda, né? E temos essa possibilidade de experimentar tudo isso. Mas o que realmente é bom para mim? O que eu estou seguindo porque está na moda, porque é cool, ou o que realmente eu preciso, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Quem sou eu? O que eu preciso, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente aprendeu muito pouco a se fazer na infância, né? O que você está sentindo, né? O que você gosta, escutar a sua voz interna, porque a gente vem de uma sociedade onde a gente tem tantos padrões, né, a serem seguidos para que a gente se encaixe, padrões de comportamento, padrões sociais, padrões de beleza, padrões, e a gente acaba voltando a nossa energia muito para fora, para corresponder a tudo isso, a toda essa demanda que a vida traz para a gente. E aí a gente se perde nesse meio do caminho, porque a gente acaba gostando do que todo mundo gosta, a gente acaba fazendo as coisas que todo mundo faz, a gente acaba se alimentando como todo mundo se alimenta, e, de repente, a gente perde a conexão com a nossa voz interior, com o nosso GPS interno, com a nossa alma. E por que isso acontece? Porque, de alguma forma, a gente perdeu a nossa conexão com algo maior, né? Realmente com algo maior que a gente, com a nossa porção divina. A gente não aprendeu, ao longo da vida, a se conectar com o divino em nós, achando que o divino mora fora. E essa voz só pode vir de uma conexão profunda com nós mesmos, né? E eu acho que tanto o Ayurveda, como os óleos essenciais, como a alimentação, o que o Urban Remedy propõe, é as pessoas resgatarem o poder de escolher o que realmente faz sentido para elas, o que realmente nutre a minha alma, o que nutre o meu corpo. E aí eu vou falar para a Roberta. Tem uma frase muito linda que ela falou. Ela falou assim: a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos, e ela é muito poderosa. Você decidir o que você quer comer logo pela manhã. Então, eu queria abrir um pouquinho o espaço para você falar um pouquinho sobre esse poder de escolha na alimentação, sobre como isso aconteceu na sua vida, por que isso se tornou importante e uma bandeira que você acredita e levanta, e contar um pouquinho de tudo que você já viveu através da Urban Remedy, como transformações de vida de outras pessoas que se transformaram através, né, do uso correto da meditação, da alimentação, da transformação da sua alimentação. Bom dia a todo mundo, né? Boa tarde. Então, o que a gente acredita muito é que realmente o que você come é uma das decisões mais importantes do seu dia. O que a gente come afeta seu humor, o seu estado de espírito, o seu peso, a sua produtividade e uma imensidão de coisas, né? Então, eu acredito que todo mundo deveria de manhã, todo mundo sai de manhã, sabe que tem que ir para o trabalho, que tem que buscar o filho, que tem que buscar não sei o que na farmácia, mas ninguém pensa o que ela vai almoçar, o que ela vai jantar. Isso vai ser na hora que ela está com fome,
ela vai decidir e vai comer o que tiver mais perto. Só que nosso alimento é uma coisa muito importante. Eu cresci numa casa normal, onde tinha leite condensado, batata frita e tudo mais. Foi quando eu engravidei dos meus filhos que eu comecei a ler bastante a respeito, fiquei super interessada e eu vi o quanto que tudo que eu fosse comer não ia afetar só a mim, ia afetar também a quem tivesse na minha barriga. Então eu resolvi mudar radical e para mim foi uma mudança assim gigante. E aí eu fui cada vez me aprofundando mais sobre o assunto. E aí eu, junto com a Juliana, que é minha sócia, a gente abriu a Urban Remedy. Assim, a nossa intenção é facilitar para as pessoas você comer mais verdura e mais fruta, não importa onde você estiver. Se você estiver na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar. Eu tenho muito orgulho do negócio que a gente tem, porque ele transforma a vida das pessoas. Eu presencio praticamente diariamente alguém que mudou e transformou a vida delas através da alimentação. Tem um caso de uma pessoa, por exemplo, que era uma mulher que chegou lá no Iguatemi, ela tremia muito, assim, ela tinha Parkinson, e ela acreditava que ela tinha Parkinson, na verdade. Ela já tinha ido em vários médicos, e aí um médico que ela foi, o 11º médico que ela foi, falou: ó, vamos tentar tirar cada vez uma coisa da sua vida, vamos ver o que te atrapalha, se tem alguma coisa que pode melhorar a sua vida. Bom, ela acabou descobrindo no final, ela não tinha Parkinson, ela tinha intolerância a um tipo de corante amarelo XPTO, que é um dos corantes mais usados nos alimentos comuns industrializados, e que para ela dava uma reação no sistema nervoso dela, que ela tremia. Então, eu acho que esse negócio de você se conhecer e saber o que é bom para você e o que não é, né? Tem essa onda de intolerância ao glúten, não sei o que é glúten. O glúten não é para todo mundo que ele faz mal, mas ele é uma coisa que é mais difícil de digerir e tal. Então, cada um precisa se conhecer. A Urban Remedy, quando a gente começou trazendo sucos prensados a frio, que é uma ferramenta muito poderosa. Em cada garrafa de 500 ml tem tipo 1,5 kg de verdura, né? Quando você mastiga, quando você come uma verdura ou uma fruta, você assimila de 40% a 50% dos nutrientes do que você está comendo. Quando você toma um suco prensado a frio, que ele é a verdura prensada a frio, tem 2 toneladas de pressão e você extrai uma água estruturada dessa verdura, você assimila de 80% a 90% dos nutrientes do que você está tomando. Então, isso é um fast food de verdade. Assim, você realmente se alimenta rápido. E aí, com a necessidade dos clientes, a gente foi aumentando. Hoje em dia, a gente tem suco, salada, snack, sobremesa. E a gente tem 6 lojas em São Paulo, entrega rápido em qualquer lugar que vocês estiverem. Então, a gente quer ser realmente essa ferramenta de ajudar vocês a poderem se alimentar fácil. E a gente percebeu essa necessidade das pessoas de quererem mais. Entendeu? Tem gente que não consegue mudar a alimentação sem ter uma ajuda, um incentivo, alguma coisa. Tem gente que quer mudar a alimentação em casa, mas não sabe como ensinar a cozinheira o que tem que tirar da despensa, o que tem que pôr na comida. Então, a gente criou uma parte de serviços, que a gente tem uma só funcionando agora, mas todas até os próximos 2 meses vão estar funcionando, que a gente tem desde você escolher um plano de desintoxicação acompanhada por uma nutricionista, com um grupo de pessoas por WhatsApp, todos fazendo junto esse grupo, quanto você vai poder também ter uma pessoa que vai na sua casa, treinar a sua casa, ensinar o que está certo e errado você ter na sua despensa, na sua casa. E também a gente está fazendo uma parceria com uma empresa que faz o exame de DNA, e você vai saber exatamente assim, se você metaboliza rápido ou devagar a cafeína, que tipo de gordura é bom para você. Então, a gente quer ser realmente essa ferramenta completa para ajudar a vocês se alimentarem melhor em qualquer lugar. Muito bom. Eu queria só pegar um gancho aqui, que uma das coisas que você falou, que é uma parte fundamental do autoconhecimento, é conhecer o seu próprio corpo. Porque, às vezes, as pessoas acham que o que dizem que faz bem para todo mundo. E nem sempre é assim. A gente tem essas ondas do veganismo, as ondas do vegetarianismo, as ondas que vão vindo, mas nós somos seres individuais, absolutamente únicos. Então, eu queria só jogar para a Giedre, que ela entende muito mais sobre essa questão através do olhar da Ayurveda, como que o Ayurveda vê cada ser humano, né? Conta um pouquinho de que forma o Ayurveda entende e cuida do ser humano individualmente.
Então, assim como toda a medicina holística, né, nós somos 3 corpos, né, corpo físico, mental e espiritual. E esses corpos é como se eles vivessem em intersecção, não existe uma separação. Isso é do corpo físico, isso é do corpo mental. Eles estão totalmente conectados, né? Quando eu estava conversando com a Mari, explicando um pouquinho desse começo que eu falei para vocês, esse microcosmos dentro desse cosmos, né? E através desses 5 elementos, a gente consegue identificar um pouco quais são os elementos que predominam na constituição de uma determinada pessoa, né? E o Ayurveda dividiu isso, não sei se quem já leu um pouquinho, mas em Vata, Pitta e Kapha. Então, todo mundo que já ouviu falar de Ayurveda ouviu falar em Vata, Pitta e Kapha, que, na verdade, nada mais é do que os 5 elementos. Então, todos nós somos Vata, Pitta e Kapha, porque todos nós temos os 5 elementos. Mas, se existir 7 bilhões de pessoas na Terra, vão existir 7 bilhões de combinações diferentes de Vata, Pitta e Kapha. É como se cada um, no momento do nascimento, tivesse lá um código de barra, né, com a sua proporção de cada um desses elementos. Então, isso a gente chama no Ayurveda da nossa real natureza. Quanto mais próximo da nossa real natureza, mais no fluxo a gente está. Então, a vida não tem demanda, não tem esforço, né? Quando a gente está no fluxo, a gente está vivendo de acordo com a nossa real natureza, que a minha é diferente da dela, de vocês, né? Cada um tem a sua própria real natureza. Então, é como se fosse dado para a gente algumas notas. Se a gente vai do samba rock ao jazz, isso vai depender da escolha de cada um, né? E cada escolha nossa vai ter um retorno disso. Se ele for um retorno positivo, significa que a gente está mais no fluxo, né? Assim como todo som, quando a gente percebe algum desequilíbrio dentro de nós, quando ele é grosseiro, a gente vê, né? Eu bati meu joelho, ele está doendo, eu vou ao médico. Mas, às vezes, eu tenho uma coisa que eu acordo de manhã, eu não estou muito disposta, eu acordo meio enjoada, eu não tenho muita fome, eu como, depois fico cheio de gases, estufada, me sentindo mal, minha digestão não acontece. Ah, mas eu comi um alimento vegano, biodinâmico. Não importa. Se você não digere, tudo vai virar toxina, né? Porque, na verdade, biotoxina, que a gente chama no Ayurveda, que é ama, é alimento não digerido. Então, aquilo que alguém me falou e eu não engoli. Aquilo que eu comi e eu não digeri. É lógico que essa toxina pode ser mais saudável ou menos saudável, mas é toxina do mesmo jeito, né? Então, a gente vai começando a perceber como que a gente se equaliza com esses elementos. E é como um som. Quando o grave fica muito, você tem que ir lá e trazer um pouquinho. Então, se eu tenho muito do elemento ar, eu tenho que trazer. Se eu tenho muito do terra, né? Essa equalização, ela acontece através da alimentação, de um estilo de vida que a gente chama no Ayurveda de dinacharya, que é uma rotina diária, porque é aquilo que eu faço todo dia. Não adianta eu tomar um suco bom ou uma água morna com limão de manhã ou fazer isso uma vez. Não adianta. Eu preciso ter um ritmo, né? O nosso corpo é uma máquina metabólica que precisa de ritmo. E a gente vai também se conhecendo, né? A gente vai percebendo o que funciona, o que não funciona. Mas, para isso acontecer, mais uma vez, a gente precisa resgatar a conexão com nós mesmos. E a Carla me falou uma frase que eu achei muito real. Ela falou assim: as pessoas estão anestesiadas, elas se afastam do que elas estão sentindo, elas se afastam das suas emoções, principalmente das negativas. Mal sentem os cheiros das flores. Então, eu queria trazer agora um pouquinho esse olhar através do teu conhecimento, da tua experiência ao longo, né, como terapeuta, e agora, quando você trouxe os óleos essenciais para perto de você. Eu lembro que você falou que os óleos essenciais resgatam as nossas percepções sensoriais. Queria que você falasse e contasse um pouquinho do seu olhar. Então, boa tarde, né? Eu sou psicóloga, formada em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou psicóloga, formada em terapia cognitivo-comportamental, mas eu não atuo mais, e eu me apaixonei pelos óleos essenciais, mas eu acho que, no fundo é tudo a mesma coisa. No fundo, a Roberta, que ela está falando, é a mesma coisa, que a Gedra está falando é a mesma coisa. Eu acho que a gente está todo mundo falando da mesma coisa. Que
E é o que a Mari falou, a conexão, né? Então, a conexão que eu faço entre meu trabalho como terapeuta e agora com os olhos é assim: o que você está sentindo? Essa é uma pergunta que, assim, na minha vida, tá bom, minha terapeuta, sim, minha psicóloga, sim, mas na vida, meus pais, que são maravilhosos, não estou questionando, nunca ninguém pergunta: o que você está sentindo? E a gente fica correndo, fazendo milhões de coisas, e isso que eu falei, né, que a gente fala e nem lembra que falou, mas quantas vezes eu chego na minha casa e nem senti o cheiro da flor que eu pus lá, linda, maravilhosa, porque está tão corrido, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente não para, né? A gente fica o tempo inteiro buscando, não sei o que é que a gente fica buscando, mas a gente fica atrás. E os olhos, eu acho que é um momento... eles me trazem um momento de reflexão por si mesmo, porque a composição de cada um deles faz com que a gente tenha um aporte emocional, né? Eu estudo bastante o efeito emocional dos olhos, e porque também eles atuam no lado físico, no mental e no emocional, espiritual, para quem acredita, né? E então, assim, o fato de a gente abrir uma caixinha de óleo e ter lá aquelas opções que você vai escolher: o que eu estou precisando hoje, o que eu estou sentindo, o que eu quero sentir. E aí você abre um vidrinho que tem um óleo puríssimo, que a planta dentro da sua casa, dentro de um vidrinho. E você escolhe cheirar aquilo, passar, usar aquele óleo, é uma escolha muito, para mim, é parar tudo e eu vou pensar em mim. Que agora, o que eu estou precisando? E eu acho que o que eu estou precisando traz muita consciência, né? Então, é um mundo muito, assim, novo agora aqui no Brasil, porque os óleos são usados há 4, 5 mil anos, né? E estão se espalhando muito rapidamente, porque eu acho que as pessoas realmente estão percebendo que precisam parar para sentir. Seja sentir um cheiro, ou sentir a emoção que está trazendo a pessoa a escolher aquele óleo, ou o próprio cheiro, que é uma delícia. Aliás, tem óleo com cheiro horroroso, mas que faz bem, a gente também cheira. Então, acho que essa conexão os olhos trazem. Assim, eu queria contar uma história. Eu fui uma vez na Gedre e ela me passou, por coincidência a gente está aqui, né? E ela me passou uma erva para eu tomar. E eu, curiosa que sou, lia rótulo de Nescau quando era criança, fui lá procurar o que era. Nem falei isso para ela, estou falando agora. E aí a erva chamava Jatamansi. Gente, ela fala sânscrito praticamente. Eu, para decorar, pensei Jatamansi, Jatamanso. É assim que fala? Jataman. Jata. Bom, enfim. E aí eu vi que era um óleo, uma erva que é extraído o óleo essencial dessa erva, que é o nardo spikenard, que a gente chama, que é um óleo, na parte emocional, ele tem muitas funções para digestão, para várias funções no corpo físico. Mas, no emocional, ele é um óleo que ele faz a tua alma se entregar e aceitar que a vida é como ela é. Então, é o óleo da gratidão, porque quando você aceita, você... Tanto faz, né? Se você é grata, você aceita, ou se você aceita, vem a gratidão. E a hora que você tem gratidão e que você tem aceitação para a vida como ela é, você sai do papel de vítima. E isso permite que... Eu acho que só tem uma coisa que não tem cura na vida além da morte, que é o papel de vítima. Não tem o que fazer quando a pessoa está no papel de vítima, né? Não tem o que fazer. Como que você vai ajudar a pessoa se a culpa é do mundo, mas ela não tem participação naquilo? Então, é um óleo que ele faz você se entregar. E a hora que você se entrega para essa aceitação, você começa a ver quem é você de verdade, porque você não é mais vítima, tem a possibilidade, ele abre a possibilidade, se você escolher, de você ver quem você realmente é. E essa erva que ela me deu, e é um óleo que não é muito cheiroso, mas que
gente, para mim é maravilhoso, né? Então, e cada um deles tem uma função dessa. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, dias e dias, na verdade, mas eles fazem esse tipo de conexão, né? E é muito lindo isso, porque tem muito a ver com uma frase que eu ouvi da Suzana. Segura o microfone aí. Mentira, Agora é você. Falei não. Os óleos essenciais despertam o autocuidado. Através dos olhos, as mulheres começaram a olhar para as suas escolhas e a ressignificá-las. Então, a doTERRA, especialmente, tem um trabalho de comunidade muito grande, tem uma coisa de estudo e compartilhar o que cada uma aprende. Então, eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve também nessa questão das mulheres que começam a usar e a trabalhar com os olhos, como que elas se recolocam no mundo, né? De que forma isso muda a vida, né? Obrigada, Mari. Obrigada, meninas, por estarem aqui, porque é uma delícia ouvir o que elas falam, porque a gente fala isso o dia inteiro, todos os dias. Tudo que vocês falam é uma bênção estar ouvindo, porque é difícil no mundo de hoje a gente entender isso tudo de uma maneira prática. A gente escuta muito isso. A gente escuta o tempo inteiro se reconectar, se abraçar, se perceber. Tá, mas e aí? Vocês saem daqui, vão para casa e fazem o quê para isso? Né? E é isso que a Mari estava falando, é uma dos grandes orgulhos que eu tenho hoje, trabalhando com os óleos essenciais, que foi... Hoje a gente tem uma malha de mulheres que começaram sem conexão nenhuma, nem com si, nem tem família, tem filhas, tem mães, tem irmãs, tem amigas, mas a Mari falou, conexão muito supérflua, eu não gosto dessa palavra, eu gosto que é de ter de dever, tá? Hoje a gente tem uma rede de mulheres que de fato perceberam na ajuda aos outros, a ela e aos outros, o seu verdadeiro ser. Então, a doTERRA proporciona muito isso. Os óleos chegaram para mim o ano passado. Eu fui produtora de audiovisual, fui produtora de eventos, sempre buscando uma linha diferente de trabalho. Eu queria ajudar. Achei que eu queria fazer trabalho social, trabalho voluntário, fiz. E aí chegaram os óleos. E quando eu ajudei a minha mãe com os óleos, e funcionou, o sentimento que eu tive na ajuda me fisgou. Imediatamente, no dia seguinte, eu fui na casa da Carla. Eu falei, Carla, você entende do que eu estou falando? A Carla entendeu. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas na rede que entenderam a ajuda. Nós temos mulheres trocando experiências, como se trocavam antigamente, rodas de mulheres trocando receitas. Receita de limão, de hortelã, de tangerina. É um resgate da nossa coletividade. Nós, mulheres, somos coletivas. Lá, nos primórdios da nossa evolução, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam nas cavernas, em grupos, cuidando da criançada, fazendo a comida, trocando receitas. A gente perdeu isso. E os óleos trouxeram isso de volta. Então, quando a Carla fala, abre um óleo e sente, a primeira coisa que você faz é perceber, a segunda você conta. Nossa, a lavanda para mim foi ótimo para dormir. A lavanda para mim me dá pesadelo. Mas essa troca é maravilhosa, porque é o que a Gélia estava falando, cada um é cada um. A gente não precisa ser todo mundo igual. Não é o que serve para um, serve para o outro. E tudo bem, porque aí é grande conhecimento. É essa troca, é essa coletividade. A gente está em grupos mesmo, trocando e aceitando que a lavanda, para mim, de fato, me dá muito pesadelo. E para outra pessoa, dorme que nem um bebê. Então, entendendo também que a gente sempre tem o que aprender com o outro, sempre com qualquer um, sobre a não gente só também. Com professores, Exatamente. Com mestres, com gurus. Eu posso falar, as mulheres são incríveis. É a vida prática mesmo. As mulheres são incríveis, gente. A gente é incrível o que a gente consegue fazer sem saber. Porque, assim, quantas vezes, Carla, você já escutou? Eu não sei o que eu vou fazer com esse, não sei como eu vou saber o que fazer com esse óleo. Vai saber. Isso é intuitivo. É esse resgate da nossa intuição, é esse resgate de olhar para uma caixa de óleo e falar, putz, eu acho que ele está precisando disso.
Porque você está olhando para o filho, você está olhando para o marido, você está olhando para você de uma outra visão, que a Gedre falou. A gente não é só corpo físico, a gente não é um estômago só, a gente não é só 2 pulmões, a gente é tudo. E a gente não percebe isso, a gente se fragmentou demais e nessa fragmentação a gente se perdeu. Então, o que a gente faz hoje, a gente se incorpora. A gente traz nós todas para dentro de uma roda. Imagina, né? Grupo de WhatsApp de 200 e tantas mulheres. Eu prometo, lá não tem tatatá. Lá é só aprendizagem. E é lindo quando você escuta uma pessoa falar, putz, eu sei que o protocolo sugerido é esse, mas eu fiz assim. E hoje o meu filho não tem mais nada. Gente, que poder é esse? Tem todo mundo. Todas nós temos. Isso a gente está resgatando de cada uma das mulheres. Isso é a mais linda coisa de ver. São pessoas que, através tanto de usar os olhos, até trabalhar com os olhos, de poder passar isso para outras mulheres, elas se encontraram. Eu sempre falo para todo mundo, seja do terra, seja o que for, o trabalho que a gente faz, o que é você dentro daquele trabalho, o que aquele trabalho é você. Não como mãe, não como esposa, não como mulher na sociedade, quem é você e o que aquilo é de você. A gente perdeu isso. Porque, como a Mari falou, a nossa sociedade valoriza mulheres que se entregam para filhos, se entregam para o marido, se entregam para a sociedade. E o valor que a gente dá para a gente se entregar, a gente não tem, porque a gente acha que é egoísmo. Se eu vou fazer uma coisa para mim, é em detrimento a um filho, é em detrimento ao marido, né? Só que não. Quando a gente trabalha, a gente faz, a gente usa e a gente ajuda a gente ajuda o outro, né? Lembra da máscara de oxigênio no avião? O que é que a gente tem que fazer quando cai a máscara? Primeiro a gente, depois o próximo. Você só ajuda o outro quando você se ajuda. E a gente tem visto isso demais na Terra. E hoje fala-se muito de propósito, né? Propósito de vida. Hoje todo mundo está buscando propósito. E eu acho que o que as pessoas ainda não entenderam é que não existe realização pessoal. A gente se autorrealiza para que a nossa luz ilumine o mundo. Para que a gente possa servir ao mundo desse lugar que eu me encontro aqui hoje, né? O nosso propósito aqui é dar ao mundo aquilo que nos acende, aquilo que nos nutre, aquilo que nos conecta. É quando a minha conexão eu vou ensinar e inspirar o mundo a se conectar. Eu vou inspirar o mundo a se alimentar. Eu vou inspirar o mundo a sentir. Eu vou inspirar o mundo, como a frase que a Carla falou, os olhos devolveram o eu posso, né? Talvez não como um empoderamento, mas como uma confiança de que eu posso confiar em mim. Eu posso confiar na minha voz, eu posso confiar na minha verdade, eu posso confiar no que eu sinto, né? A gente é muito pouco... como se fala quando as pessoas querem que... A gente é muito pouco estimulado, né, a agir pela intuição, né? A gente sempre precisa controlar, ver as variáveis, ver se vai dar certo ou não vai dar certo. Isso é testado, é comprovado cientificamente ou não é. E muitas vezes a gente perde uma guiança divina. Os milagres, eles passam assim do nosso lado e a gente não pega porque a gente não sentiu, porque a gente não intuiu, porque a gente não acreditou em nós mesmas. Então, eu acho que tudo isso é um resgate mesmo da nossa força, da nossa potência, não como mulheres, mas como seres humanos, homens e mulheres. Mas eu acredito, sim, que nós mulheres puxamos e inspiramos os homens a também se conectar, né? Vejo que a maioria aqui é mulher. Vocês têm grande responsabilidade de inspirar o lar de vocês, de serem a vibração que vai mudar todo mundo como a gente conhece. E alguém mais? Acho que a Rô queria comentar uma coisa, né? Não, eu esqueci de falar para vocês, tipo assim, eu tenho uns dados que eu acho que é interessante para vocês entenderem o poder que a alimentação tem, né? A gente está fazendo uns trabalhos em algumas empresas grandes que contrataram a gente para fazer gincana para você incentivar todas as pessoas a se alimentarem melhor na empresa. E eles fizeram isso pelo motivo que eu também não sabia desses dados e eu fiquei chocada, mas assim, as empresas grandes, gigantes, que têm milhares de funcionários e pagam milhões por ano de seguro de saúde, 5% dos funcionários da empresa usam 60% do que a empresa gasta com seguro de saúde. E essas 5% que usam esse seguro de saúde, elas têm doenças crônicas. E das doenças crônicas, que as principais são pressão alta, diabetes, né, todas essas
normais que a maioria tem, 90% delas são evitáveis através da alimentação. Então, as empresas estão fazendo gincana, tipo, com um acompanhamento de nutricionista, de você, tipo, é voluntário, participa na empresa quem quiser, mas eu, se estivesse numa empresa, eu adoraria participar, mas tem a nutricionista que vai lá, mede seu peso, não sei o quê, te dá um goal, e quem chegar no goal, as 3 melhores pessoas ganharam um prêmio em dinheiro mesmo. E tem 1000 estudos que saiu na revista de Harvard, não sei o quê, do quanto que a alimentação também influencia na sua produtividade, né? Então, se você se concentra melhor, você trabalha melhor, você é mais eficiente em menos tempo. Então, era isso que eu queria falar. A gente também tem, bem nessa linha, Rô, uma das maiores empresas de seguro-saúde nos Estados Unidos, há um tempo atrás, ela anunciou que ela vai dar um reembolso, na verdade, ela paga anualmente um valor para aqueles que se tratam com óleos essenciais. Então, alimentação faz parte, meditação faz parte, óleos essenciais faz parte. As empresas de seguro-saúde entenderam que não é remediar, é prevenir. Né? Porque chega lá na frente, a pessoa que se cuidou vai custar bem menos para essa empresa. Né? E a medicina está passando por isso. A Gedri pode falar, a medicina preventiva é a medicina do futuro. Né? Não, eu acho que é isso mesmo, até porque você evita... hoje a gente vê eu atendo, por exemplo, um número absurdo de doenças autoimunes, né? Síndromes metabólicas, como ela estava falando agora, e é realmente... E crianças, né? Isso acontecendo... E todas as doenças, elas vêm de um princípio inflamatório que começa pequeno. Quando você tem uma dor, quando você tem algum sintoma, isso já é uma coisa que virou crônica e já virou uma doença. Então, às vezes, é algum tipo de alimentação, algum tipo de até, tipo, essência, óleo que não é... Cheiros que vêm artificialmente de produto de limpeza podem causar milhões de disfunções na gente. Então, esses produtos de limpeza mais normais que você encontra no supermercado faz super mal. Então, eu também acredito muito nos óleos essenciais, que são cheiros de coisas reais, assim. Falando nisso, uma coisa que assim eu nem falo muito, mas já que a Rô falou, por exemplo, na minha casa, minha filha está lá no fundo, ela sabe, eu faço o meu produto de limpeza. Eu não uso produto, não suporto o cheiro de Veja, eu não devo falar nomes, né? Mas desculpa, mas é verdade. A gente está aqui, bom, enfim. Então, eu faço os meus produtos. Por exemplo, eu faço um Veja, entre aspas, né, com vinagre, bicarbonato de sódio e óleos essenciais. E a minha empregada falou assim, Deus me livre, dona Carla, isso não vai funcionar de jeito nenhum. E ela adora hoje, porque eu fiz um teste e ela falou, nossa, realmente é um produto só, para praticamente tudo. Eu tenho dó da minha cachorrinha, porque ela fica... ela fica com o nariz no chão, onde a gente passa o produto. Então, até para a saúde da minha cachorrinha, o produto de limpeza que eu uso com óleos essenciais tem benefício, ao invés de prejudicar a saúde dela e de todos nós, né? Então, além disso, tem essa parte que a Rô falou que é importante mesmo. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, né? Alguma pergunta? Eu não sei se pode fazer também pergunta. Sim? Você pega o microfone para perguntar alto, assim todo mundo pode escutar o que você pergunta. Oi, boa tarde, obrigada. Eu queria só fazer uma perguntinha. O uso de óleos essenciais, assim, eu vejo, meu marido, por exemplo, é super cético, homem, no geral, é mais cético em relação a isso. E eu queria saber... Aí a pergunta é assim, se eu colocar no difusor algo que eu acho que eles precisam, vai surtir o efeito ou eles precisariam... Perfeitamente. Viu? Algo que você achar que eles precisam. Maravilhoso, pronto. Os óleos não tem problema nenhum. O difusor tem que ter uma certa característica, o difusor. Se ele for ultrassônico, tem que ser... porque depende da qualidade do óleo essencial. Toda a propriedade terapêutica do óleo, ele é quebrado na água e jogado no ar. Você inalar os óleos desta maneira serve da mesma maneira que você tomar ou passar, depende do óleo. Mas
não tem problema nenhum. É uma das maneiras mais seguras, mais agradáveis de óleos essenciais, é jogar no difusor, sim. Mesmo efeito, mesmo aí ninguém sabe, é lindo. E olha, eu tenho um filho de 17 anos, não tem coisa pior do que a mãe, tudo que a mãe fala é não, tá? Então, eu tenho uma filha de 15, que é outra história. Quando eu comecei com os olhos, ela logo entrou, linda, maravilhosa. Hoje ela viaja o mundo, leva os olhinhos dela, ela é bruxinha, dá para todo mundo, tal. Ele, de jeito nenhum, imagina, ai que fedor, ai que horror, não sei o quê. Aí a gente, como mãe, né, peguei a pasta de dente dele, troquei pela de óleo, tal, não sei o quê. Um dia ele sai do quarto, olha, me dói admitir, mas a minha gengiva parou de sangrar. E aí eu peguei, aí eu falei, então filho, vem cá. Toda vez que ele sai para ir para a escola, eu dou um copo de água com óleo para ele. Aí ele vai para as baladas, vai, não, mãe, eu não tenho mais dor de garganta. Eu falei, jura, filho, veja você. Que bom, meu amor, você está bem mais forte. Não falei do óleo, porque não é óleo, imagina. Mas a gente sabe, entendeu? Eles sabem, a gente sabe, aquela coisa. Então, funciona assim. Mas se eu pudesse te dar um conselho, assim, cuida primeiro de você. Faz em você, porque ele vai ver a diferença. E aí ele pode se interessar mais do que tudo. Só complementando. Nós somos seres muito materiais. A gente acredita e a gente foi ensinado que nós somos um corpo, que nós somos materiais, e que, portanto, nós somos os nossos 5 sentidos, né? Que eu estou separado de você, que eu não sou você, que nós estamos absolutamente individualizados aqui nessa sala, o que é um grande erro, né? A ciência e a física quântica e a espiritualidade hoje cada vez mais caminham de mãos dadas, né? Hoje é comprovado cientificamente que, apesar da gente não se perceber, nós somos 99,99999% energia. Nós somos seres vibracionais. Nós vibramos e emanamos energia o tempo todo. Portanto, se você deseja transformar o seu ambiente de trabalho, se você deseja transformar algo na sua família, um relacionamento, se você deseja melhorar alguém, cuide da sua vibração. Né? Cuide de como você vibra no mundo. E como você vibra no mundo está muito ligado com o teor dos seus pensamentos, com o seu estado de espírito. Porque os nossos pensamentos geram sentimentos, geram emoções, e as nossas emoções fazem com que o nosso corpo vibre numa determinada frequência. Nós somos como se nós fôssemos rádios. E o universo das infinitas possibilidades, do amor mais profundo, da aceitação e da abundância mais infinita, até a escassez mais absurda, o medo, o terror, a tristeza, está tudo coabitando aqui e agora. Como você vai se conectar com essa realidade, ou que você vai escolher olhar para essa realidade, é a sua vibração, é o seu pensamento, é o seu estado de espírito. Então, quando a gente passa a viver nesse universo quântico, que é a minha paixão, que é a paixão de todo o meu estudo, quando eu entendi que eu não era só um corpo físico, que eu passei a me ver como literalmente, entendendo o impacto da minha vibração no mundo, nas pessoas que eu conheço, a minha vida mudou. Eu nunca tentei catequizar meu marido, mas, aos pouquinhos, ele está vindo junto, porque não tem como separar, né? Então... E a energia também também vem do que você come, né? A gente colhe o sol dá energia para as folhas, e se você, então, quanto mais curto da colheita for o que você comer, ele tem mais energia, e essa energia também é o que alimenta todas as nossas células do nosso corpo. Então, isso é muito importante, né? Tipo, nossos produtos, tem gente que fala assim, nossa, mas tem só 3 dias de validade. Eu falo, tem só 3 dias de validade, porque é a mesma coisa que uma pessoa pode considerar uma coisa ruim, eu considero a melhor coisa da face da Terra, né? Nossos produtos, eles são colhidos de manhã, as verduras, a gente produz pela manhã, são colhidos de madrugada, a gente produz de manhã e à tarde estão na loja, e tem 3 dias de validade. Então, assim, é um produto cheio de energia e realmente vivo. Então, só encerrando, queria agradecer a participação de todas, a contribuição, porque a gente veio para esse mundo só para contribuir, né? Contribuir com quem a gente é, contribuir com o nosso aprendizado,
compartilhar o que a gente aprendeu, né? E deixar uma mensagem que a gente não pode iluminar o mundo se nós não estivermos brilhando, né? Então, que vocês brilhem muito, né? Se conscientizando de que a autorresponsabilidade desse brilho próprio é de vocês, não é de mais ninguém. Ninguém é responsável pela sua felicidade ou pela sua tristeza. Ninguém é responsável pela sua escassez ou a sua abundância. Tudo nasce de dentro para fora, né? E eu encerro com uma frase que eu amo de paixão. E foi quando eu parei de buscar um lar dentro dos outros e levantei as fundações da casa dentro de mim, eu descobri que não havia raízes mais íntimas que aquelas entre a mente e um corpo que decidiram ser inteiros. Então, muito obrigada.